Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que bom, meu irmão, minha irmã, poder estar aqui mais uma vez com você, nesse domingo à noite, domingo abençoado, para esse nosso grande culto, louvor e adoração a Deus. Vamos dar continuidade a esse culto agora, com esse momento especial, o momento da palavra do nosso Deus, o momento de nós abrirmos o nosso coração e preparar-nos para participar da mesa. Hoje é a noite de Santa Ceia do Senhor, primeiro domingo do mês de maio, que Deus possa estar abençoando poderosamente a sua vida, para a glória do nome dele. Eu sei que você está reunido aí com a sua família, então já preparou o seu elemento, já preparou o seu pão, já preparou o seu cálice, já está aí com a sua Bíblia aberta, e eu creio então que vai ser um momento muito especial, vai ser muito bom poder mais uma vez, poder participar com você da Santa Ceia do Senhor, mas não poderíamos fazer isso em hipótese alguma, sem antes preparar os nossos corações. Mas antes eu gostaria de saber como você está tudo bem com você? Eu estou aqui com a nossa equipe de transmissão, nós estamos felizes em poder mais uma vez nos reunirmos com você, apesar da distância, de estarmos unidos com você em redor da mesa, em redor da palavra do nosso Deus. Eu tenho certeza que sempre que nós estamos reunidos com o Senhor, em redor da sua palavra, Ele serve para nós um banquete, Ele prepara uma mesa repleta para nós, repleta de graça, repleta de bênçãos, repleta da presença poderosa do Espírito Santo na vida de cada um de nós, graças a Deus. Então que você possa dizer para quem está do seu lado aí, ó, prepara o teu coração, vamos unir a nossa fé, vamos num momento de comunhão, nesse momento tão especial da comunhão da igreja, da comunhão dos santos com o nosso grande e amado Mestre Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos então abrir as nossas Bíblias. Abra sua Bíblia comigo aí na sua casa, nesta noite especial, no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, a partir do versículo 1. Lucas 19, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Eu vou dar um tempinho aí para você achar e nós vamos então proceder à leitura da palavra de Deus. Aleluia! Essa palavra que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa palavra que também é luz, ou seja, lâmpada para os nossos pés, como diz o Salmo 119. Então vamos lá, a palavra de Deus em Lucas 19, a partir do verso 1, diz assim: Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Aleluia! Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Versículo 8 diz: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e, se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vou repetir com você o versículo 10, que diz assim: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento especial em que nós temos, meu Deus, a honra, o privilégio de meditar na tua santa e gloriosa palavra para prepararmos os nossos corações para este momento tão especial que é o momento de nós nos assentarmos à mesa com o Senhor. Senhor, olha para nós neste momento, contempla as nossas vidas, perdoa os nossos pecados e que a tua palavra cumpra o propósito para o qual o Senhor a envia nesta noite. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, louvado
seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus queridos irmãos, muitas vezes, quando nós olhamos para as pessoas com as quais nós convivemos, as pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes nós só conseguimos enxergar o lado ruim dessas pessoas, o lado negativo dessas pessoas, e por que não dizer os defeitos que essas pessoas têm. Mas, se nós procurarmos bem, se nós olharmos melhor, certamente nós também vamos encontrar muitas virtudes nesta pessoa. Se nós olharmos pela ótica do Senhor, nós também vamos conseguir ver algo de bom na vida dessas pessoas, porque todo mundo tem o seu lado bom. Muitas vezes a gente só consegue, apesar de a gente só conseguir focar no lado ruim, no lado negativo, mas todas as pessoas também têm o seu lado bom. E quando nós olhamos para Zaqueu, meus queridos irmãos, que é esse personagem tão conhecido, quase todo mundo conhece Zaqueu, até quem não é cristão já ouviu falar de Zaqueu. Então, quando a gente olha para Zaqueu, a gente enxerga Zaqueu da mesma forma que aquelas pessoas que estavam à sua volta o viam, ou seja, nós olhamos da mesma maneira que os contemporâneos de Zaqueu, aquelas pessoas que conheciam a Zaqueu, que conviviam com Zaqueu, o viam. De que maneira essas pessoas enxergavam Zaqueu? Como um grande pecador, como um cobrador de impostos da pior espécie que se possa imaginar. Eles viam ali o homem que roubava e extorquia o seu próprio povo. Mas, independente de tudo isso, independente desse lado negativo de Zaqueu, porque esse era o trabalho de Zaqueu, por incrível que pareça. Zaqueu, por ser um cobrador de impostos, ele acabava sendo tentado a cobrar muito mais. Zaqueu não era um cobrador de impostos comum, ele era o chefe da coletoria, era o chefe dos outros cobradores de impostos, ele era responsável pelos postos de cobrança de imposto daquela época, e esse imposto era cobrado para Roma. Então Zaqueu, por ser o chefe, logicamente, ele ficava com uma quantia muito maior do que os cobradores normais ficavam. E assim, por essa razão, Zaqueu era odiado pelos seus patrícios, pelos seus contemporâneos. Então veja bem, mas Zaqueu também tinha virtudes. Zaqueu também tinha o seu lado bom, como todo mundo tem. Ninguém é completamente ruim, meus irmãos. Muitas vezes a gente rotula uma pessoa como ruim, como uma pessoa detestável, mas nós nos esquecemos que mesmo essas pessoas, quando nós as rotulamos assim, se nós atentarmos bem, se nós olharmos bem, nós também vamos ver as virtudes, assim como Zaqueu também tinha as suas virtudes. Então, essas virtudes são apresentadas de forma clara nesse texto que nós lemos. Basta a gente querer enxergá-las, basta a gente olhar com outra ótica, não com a ótica da censura ruim, mas se nós olharmos com os olhos bons, o lado bom da nossa visão, nós vamos conseguir enxergar também as virtudes de Zaqueu que esse texto apresenta para nós. Ele era um homem determinado, isso ninguém pode negar, e ele tinha um propósito. Naquele momento da sua vida, Zaqueu já tinha um propósito estabelecido no seu coração. Qual era o propósito de Zaqueu naquele momento, naquele tempo da sua vida? Zaqueu queria ver a Jesus, Zaqueu queria conhecer a Jesus. Certamente Zaqueu já havia escutado falar de Jesus. Por quê? Nesse momento aqui do ministério de Jesus, Jesus estava a caminho para Jerusalém. Jesus estava de passagem ali em Jericó e já estava prestes a chegar em Jerusalém para que se consumasse então o seu ministério. Então, quando Zaqueu certamente ouviu falar que Jesus iria passar ali, isso despertou uma curiosidade no coração de Zaqueu, porque naquele ponto do trabalho de Jesus, do ministério de Jesus, Jesus já tinha feito coisas maravilhosas, Jesus já tinha abençoado tantas e tantas vidas, Jesus já tinha ensinado princípios de vida tremendo para a vida das pessoas, e certamente Zaqueu já tinha escutado falar de tudo isso, e aquilo então despertou um desejo, um interesse grande no coração de Zaqueu. Quem é esse Jesus, afinal? Como eu gostaria de ver esse homem, como eu gostaria de ver essa pessoa, como eu gostaria de conhecer esse Jesus. Com certeza a alma de Zaqueu já estava com esse desejo, isso já estava determinado no coração de Zaqueu. Zaqueu queria ver a Jesus. Mas, meus queridos irmãos, como ele era de baixa estatura, ele saiu então
pulando por entre as pessoas que estavam à sua frente. Imagine Jesus passando. Jesus, como você já sabe, naquela altura já era um superstar, já era alguém muito famoso, muito conhecido, e certamente havia ali uma grande multidão acompanhando Jesus naquele ponto, principalmente pelo fato dele já estar se dirigindo para Jerusalém. Então certamente ali havia muita gente, muitas pessoas cercando Jesus naquele momento. Então você imagina a dificuldade de uma pessoa, no caso específico de Zaqueu, a dificuldade de uma pessoa de baixa estatura, no meio daquele monte de gente, tentando ver uma outra pessoa que estava, tipo assim, no mesmo nível das outras pessoas, no sentido de estatura. Então, certamente, por ele ter uma estatura inferior à da maioria das pessoas, certamente ele não estava conseguindo enxergar aquele que ele queria tanto ver, aquele que ele queria tanto conhecer. Então, Zaqueu provavelmente começa a pular, começa a tentar achar uma maneira de se colocar acima das outras pessoas, para poder então conhecer, enxergar, ver a Jesus, que naquele momento era o maior desejo do seu coração. Mas, meus queridos irmãos, a baixa estatura de Zaqueu não o impediu de alcançar o seu propósito. Ele estava determinado, ele já tinha decidido no seu coração ver a Jesus, conhecer a Jesus. Que coisa linda, que coisa tremenda. Então você perceba, um homem que, apesar de todos os seus defeitos, tinha as suas qualidades, e uma das principais qualidades daquele homem era a determinação. Quisera Deus todos nós fôssemos determinados assim como era Zaqueu. Portanto, meus queridos irmãos, nós podemos encontrar aqui nesse texto simples, mas tão profundo da palavra do nosso Deus, algumas verdades espirituais, verdades essas que nós precisamos trazer para as nossas vidas. E a primeira dessas verdades que essa palavra nos ensina é que nem sempre o que se tem é o que mais se precisa, nem sempre aquilo que nós possuímos é aquilo que a gente mais precisa, é aquilo que se traduz na nossa verdadeira necessidade ou na nossa principal necessidade. Veja o que diz aqui, os versículos de 1 a 3 dizem assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, meus queridos irmãos, ele queria a todo custo, a qualquer preço, ver a Jesus. Então você perceba, as riquezas não satisfazem o desejo da alma do homem. Achar que isso é verdade, achar que as riquezas podem saciar os anseios da nossa alma é um tremendo engano. As riquezas não oferecem respostas para os questionamentos do coração do homem, para o mais profundo do ser do homem. O que não faltava para Zaqueu, meus queridos irmãos, era exatamente o dinheiro. Olha aí, ó. Se tinha uma coisa que ele tinha muito, o próprio texto diz isso aqui, ó. Diz assim, ó: eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ele era o responsável. Os publicanos eram os cobradores de impostos e ele era o responsável pelos outros cobradores de impostos. Então você perceba que dinheiro para ele não era problema, muito pelo contrário. Ele tinha muita grana, muita raça de dinheiro, Zaqueu tinha. Então, mas faltava alguma coisa para aquele homem. Havia um espaço vazio na alma daquele homem que o dinheiro não podia preencher. Aliás, aleluia, dinheiro ele podia jogar para tudo que é canto, colocar onde ele quisesse, armazenar aonde ele quisesse, mas no coração não havia lugar para armazenar todo aquele dinheiro. Zaqueu descobriu que todo o dinheiro que ele possuía não conseguia suprir as necessidades mais profundas da sua alma. Isso só Jesus Cristo pode fazer. Diga para quem está perto de você aí na sua casa: só Jesus Cristo pode suprir as necessidades da sua alma. Diga isso para essa pessoa. Era o caso de Zaqueu. Havia uma grande necessidade no coração daquele homem, que tudo que ele possuía não podia preencher, mas Jesus podia fazer isso. E certamente Zaqueu já ouviu falar, já tinha ouvido falar que só Jesus poderia fazer isso. Então, meus queridos irmãos, mesmo no meio do povo de Deus, ainda existem pessoas que acreditam que se possuíssem mais dinheiro seriam mais felizes. Interessante isso.
Quantas pessoas nós conhecemos? Não só pelo mundo afora, mas também no nosso meio, que vivem dizendo: ah, se eu tivesse mais dinheiro, ah, se eu tivesse mais posses, se eu tivesse mais riquezas, eu faria isso, eu faria aquilo outro, e certamente eu não estaria triste desse jeito. Certamente eu seria uma pessoa mais feliz. Mas, meus irmãos, quando conseguem o seu intento, ou seja, quando conseguem mais dinheiro, continuam infelizes, porque definitivamente o dinheiro não pode satisfazer os anseios da alma do homem. Zaqueu compreendeu isso, meus irmãos. Ele percebeu que, na verdade, ele precisava de Jesus para preencher o vazio da sua alma, coisa que o dinheiro nunca conseguiu fazer, porque Zaqueu sempre teve dinheiro, desde que ele se envolveu nessa profissão de coletor de impostos, nessa profissão de publicano. Certamente ele acumulou muitas riquezas no decorrer do tempo. Então, meus queridos irmãos, o que nós precisamos é de Jesus. Diga para quem está perto de você: o que você precisa é de Jesus. Não é a riqueza que vai preencher esse vazio na sua alma, mas sim a presença poderosa de Jesus Cristo na sua vida. Você, meu amigo, você, minha amiga, que está participando com a gente desse momento tão especial, ouvindo com a gente a palavra do nosso Deus. O que você tem acreditado que precisa para preencher esse vácuo, esse vazio que você tem sentido no seu interior? Quantas vezes você deve ter parado e pensado: puxa, eu estou sentindo um vazio dentro de mim, parece que falta alguma coisa, parece que sempre está faltando alguma coisa. Mesmo que você tenha conquistado isso ou aquilo, mesmo que você venha acumulando riquezas, você tem sentido, você tem percebido que sempre falta alguma coisa a ser preenchida dentro de você. Que naquelas horas, quando você está sozinho, principalmente quando você está sozinho, quem sabe no seu quarto, ou quem sabe em algum lugar calmo, tranquilo, um lugar aconchegante, e você pode muitas vezes pensar: puxa, eu tenho tudo que eu preciso, não me falta nada. Mesmo assim, eu sinto um vazio dentro de mim, eu sinto que eu não estou completo, eu sinto que falta alguma coisa. E por mais que você conquiste, por mais que você possua, esse vazio nunca se completa. O que será que está faltando? Eu sei a resposta: está faltando Jesus, porque só Ele pode preencher o vazio da sua alma. O dinheiro pode te ajudar, o dinheiro pode te ajudar a adquirir coisas, a conseguir coisas que muitas vezes vão trazer momentos de alegria, mas a vida de uma pessoa não pode se reduzir a momentos de alegria. A vida de uma pessoa precisa ter uma alegria permanente, uma alegria completa, uma alegria que não depende das circunstâncias ao redor, uma alegria que não depende da obra do acaso, mas uma alegria que dependa única e exclusivamente da presença santa e poderosa de Jesus nessa vida tão especial. Zaqueu descobriu que a sua riqueza não era suficiente para fazer isso. Não era suficiente para preencher todos os espaços que gritavam por socorro dentro dele. Ele percebeu isso, quem sabe, a duras penas. Sabe-se lá as coisas que aconteciam, as coisas desagradáveis, as coisas ruins que aconteciam na vida daquele homem. Talvez a tristeza por ser odiado por todos, talvez a tristeza por ser taxado como ladrão e malfeitor, talvez a tristeza por ver os seus familiares ouvindo o tempo todo: olha, o seu pai é ladrão, o seu pai rouba o seu próprio povo, o seu pai rouba a nossa própria nação. Quem sabe a tristeza por ver os filhos entristecidos pela condição daquele homem perante as outras pessoas. Então, dentro de Zaqueu algo gritava por socorro, e era a sua alma pedindo ajuda, porque não estava sendo preenchida. Por isso, ele conseguiu então abrir mão de boa parte da sua riqueza. Faltava algo muito maior no interior daquele homem. E ele agora estava prestes a descobrir o que realmente ele precisava. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, nós não devemos colocar o ganhar dinheiro como a prioridade da nossa vida. Ganhar dinheiro é importante, sim. Precisamos do dinheiro, sim. Mas isso não é
o mais importante da nossa vida. A prioridade da nossa vida tem que ser encontrar Jesus e chegar mais perto dele. Isso é o mais importante. Por quê? Porque Jesus vai suprir as nossas necessidades de dentro para fora. Ele vai começar a preencher os vazios interiores que nós temos, os espaços vazios do nosso coração. É isso que ele vai fazer. Então, nós vamos estar preenchidos por dentro. O restante vai ser apenas uma consequência. Eu não sei se você se lembra, você que conhece a Jesus, de uma palavra que diz, Jesus falando, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, enquanto vocês buscam a Jesus, enquanto vocês buscam o reino de Deus, e Jesus é o Senhor desse reino, as demais coisas vos serão acrescentadas, ou seja, as demais coisas Deus vos acrescentará. Por quê? Porque o nosso interior vai estar preenchido. Aleluia! A nossa alma não vai gritar mais como a alma de Zaqueu estava gritando naquele momento, porque o nosso interior vai estar preenchido e as outras coisas, ou seja, as necessidades humanas, as necessidades meramente humanas, como o que comer, o que beber, o que vestir, o que comprar, o que possuir, serão apenas uma consequência. E o texto diz, Jesus falou, que Deus sabe que nós precisamos de todas essas coisas. Aleluia! Eu quero dizer uma coisa interessante para você nesta noite especial. Deus sabe do que você precisa. Aleluia! Deus sabe quais são as suas necessidades. Não se engane. Muitas vezes a gente pensa, Deus não sabe. Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe exatamente o que você precisa para viver. Você não precisa se preocupar com isso. Se você busca, em primeiro lugar, estar perto de Jesus, estar próximo de Jesus, conhecer a Jesus como Zaqueu estava fazendo, a partir desse momento, você está se colocando na completa dependência de Jesus. Aleluia! E qual vai ser o resultado disso? Ele vai suprir todas as suas necessidades, principalmente as necessidades da sua alma, as necessidades interiores. A primeira coisa que a sua alma precisa é ter um encontro verdadeiro com Jesus. Você pode dizer aleluia? A primeira coisa que a sua alma precisa é a primeira coisa que vai saciar a fome da sua alma. A sua alma, na verdade, tem fome e sede de Jesus, muito embora talvez você não saiba disso ainda. Mas hoje você está sendo informado que a sua alma tem sede de Jesus. E só Jesus pode saciar a sede da sua alma. Diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, o nosso querido amigo Zaqueu estava descobrindo exatamente isso. Então, a prioridade da sua alma, aliás, da sua vida, não pode ser o ganhar dinheiro. Isso vai ser uma consequência de você estar com Jesus. Esse era o objetivo de Zaqueu agora, encontrar Jesus e ficar mais perto dele. Certa vez Jesus disse algo interessante, lá em Marcos capítulo 8, nos versículos 36 e 37, Jesus disse assim, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, aleluia, interessante que Jesus usa essa expressão, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, ou seja, de que adianta uma pessoa conquistar tudo que ela acha necessário para a sua vida. E ele continua dizendo, e perder a sua alma. E ele diz mais, que daria uma pessoa em troca de sua alma? Olha aí, ó. Tem um monte de gente por aí, meus irmãos, fazendo esse tipo de troca. Tem um monte de gente por aí fazendo esse tipo de troca, trocando a sua alma por uma série de coisas aqui desse mundo, por uma série de coisas que vão passar, valorizando muito mais as coisas do que o seu próprio ser. Bota uma coisa no teu coração, pessoas são mais importantes do que coisas. Para Jesus, o ser é mais importante, muito mais importante do que o ter. O que significa dizer? Que você é muito mais importante para Jesus do que as coisas que você possui, do que as coisas que você conquista, do que as coisas que você tem. Tudo isso vai ficar. E Jesus está dizendo, o que adianta conquistar o mundo inteiro, conquistar todas essas coisas do mundo e perder a sua alma? Ou o que daria uma pessoa
em troca da sua própria alma. Interessante, é para a gente pensar mesmo. É para você investir um tempo pensando nisso. E eu tenho certeza que se você ainda não conhece a Jesus, ou conhece Jesus só de ouvir falar, a sua alma vai ter o mesmo desejo, o mesmo anseio que teve a alma de Zaqueu. Você vai desejar ardentemente ver a Jesus. Você vai desejar ardentemente se aproximar de Jesus, como Zaqueu desejou, a ponto de não medir esforços para conseguir esse propósito, a ponto de estar determinado a levar a cabo esse desejo da sua alma de ver e de conhecer a Jesus. Isso pode acontecer com você também. Basta você despertar e analisar. Talvez você já tenha conquistado muitas coisas na sua vida. Eu não sei em que ponto da vida você está e, por consequência, eu não sei as coisas que você já conquistou na sua vida. Mas se ainda existe um vazio dentro de você, tenha certeza de uma coisa, meu amigo e minha amiga. Só Jesus Cristo pode preencher esse vazio. Aleluia! Você não vai encontrar o preenchimento, ou seja, o suprimento para a necessidade da tua alma em mais nada a não ser, ou em mais ninguém a não ser em Jesus. E eu me lembro do filho pródigo. Você que conhece essa parábola do filho pródigo, você sabe exatamente disso. Aquele garoto, aquele rapaz, ou seja, o filho pródigo, saiu da casa do seu pai como? De mãos abanando, de mãos vazias? Não. Ele saiu cheio de dinheiro, cheio de riquezas, porque ele pegou com seu pai, antes de sair, a sua parte da herança. Apesar de não ser o momento dele pegar, mas o pai abriu mão da parte dele e deu para ele. Ele pegou e saiu, foi embora. Saiu da presença do pai. Saiu cheio de dinheiro, mas com a alma vazia. Olha que coisa interessante. Saiu cheio de dinheiro, mas a sua alma estava vazia. E qual foi o resultado disso? Qual foi o resultado disso? Dele sair cheio de dinheiro, mas com a sua alma vazia. O resultado foi uma verdadeira tragédia na vida daquele rapaz. Cheio de bens materiais, mas o seu coração não tinha nada. Completamente vazio. E ficou por aí, pelo mundo, batendo cabeça, gastando tudo que ele possuía, tudo que ele havia conquistado, quando pediu a sua parte da herança para o seu pai. Essa foi a grande conquista humana dele. E o que aconteceu com aquela conquista? Foi se esvaindo, ele foi desperdiçando todos aqueles bens, todo aquele dinheiro, e chegou a um ponto crítico, a um ponto de ter que mendigar a comida, a ponto de ter que comer a comida que os porcos até rejeitavam. E ele teve que estar nessa situação lamentável, exatamente porque no seu coração não tinha nada. Possuía dinheiro, possuía bens, mas o coração estava vazio. A principal necessidade da vida daquele rapaz não havia sido suprida. O resultado foi sofrimento, foi dor. E ainda bem que ele se arrependeu e voltou para a presença do seu pai. Diga para quem está do seu lado: se a sua alma está vazia, se existe um vazio dentro do seu coração, Jesus quer preencher esse vazio. Diga: Jesus quer preencher esse vazio. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Segunda questão, segunda lição maravilhosa desse texto que a gente precisa trazer para a nossa vida. Sempre existirão dificuldades no caminho daqueles que buscam a Jesus. Sempre. Sempre vão existir dificuldades, sempre vão existir obstáculos quando alguém decide buscar a Jesus. Versículo 4 do nosso texto de Lucas 19 diz assim: então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. E o versículo 6 diz: Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Interessante isso. Quando Zaqueu decidiu conhecer a Jesus, imediatamente surgiram as dificuldades. Primeira grande dificuldade, ele descobriu que era baixo demais e por isso não conseguiria ver
a Jesus. Interessante. Até aquele momento da vida de Zaqueu, talvez a sua baixa estatura nunca tivesse atrapalhado, nunca tivesse sido um empecilho para nada na vida de Zaqueu. Mas naquele dia, Zaqueu descobriu que até a sua estatura era um obstáculo para ele ver a Jesus. Interessante. Muitas vezes a gente vive assim. A gente passa uma boa parte da nossa existência sem perceber que muitas coisas que a gente nunca deu a devida atenção, nunca prestou atenção na nossa própria vida, na verdade vai acabar sendo um obstáculo no dia em que a gente decidir ver a Jesus, no dia que a gente decidir se aproximar de Jesus. Então, Zaqueu tem que enfrentar aquela primeira barreira. E veja, se não houvesse uma grande fome na alma daquele homem, um grande anseio na alma daquele homem, por que não dizer um grande vazio que precisava ser completado na vida dele, ele não daria a mínima importância para isso. Ele diria, eu estava a fim de ver Jesus, eu estava a fim de ver esse homem, mas eu sou pequeno, eu sou baixo, tem um monte de gente na minha frente, eu vou procurar o que fazer, vou gastar o meu dinheiro por aí, vou procurar alguma coisa para comprar, não é? Ele podia dizer isso tranquilamente, porque não faltava dinheiro para ele. Vou procurar alguma coisa para comprar e vou embora, e ia procurar o que fazer. Mas veja bem, ele estava determinado. Quando existe um vazio na nossa alma, a gente precisa estar determinado a preencher esse vazio. E agora Zaqueu já sabia que o único que poderia preencher aquele vazio era Jesus. Então ele estava determinado, eu preciso ver. E ele começa a saltar para tentar enxergar Jesus, mas ele percebeu que isso não estava resolvendo. Então o que ele faz? Ele se coloca acima daquele obstáculo. Ele sobe num sicômoro, ou seja, num pé de figueira. E de lá ele consegue ter uma vista panorâmica, uma visão privilegiada de Jesus. Olha que coisa legal. Fala para quem está aí pertinho de você. Nós precisamos ter uma visão privilegiada de Jesus. Precisamos olhar para Jesus de uma maneira plena. E dali agora, de cima daquele sicômoro, de cima daquela figueira, Zaqueu consegue finalmente realizar o seu desejo ardente daquele momento de sua vida. Ele consegue ver a Jesus. Aleluia! E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Quando a gente bota os olhos em Jesus, Jesus já está olhando para nós há muito tempo. Diga glória a Deus. Você que já o recebeu como seu Senhor e Salvador sabe disso, que quando você se dirigiu a Jesus, deu um passo em direção a Jesus, Jesus já havia dado muitos passos em sua direção e já estava no controle da sua vida. Quando você abriu esse coraçãozinho aí e disse, eu quero ver a Jesus, eu quero estar perto desse Jesus, aleluia. Agora era exatamente isso que estava acontecendo com Zaqueu. Mas lembra, quando alguém decide olhar para Jesus, as dificuldades vão continuar surgindo. E apesar de Zaqueu não ter desistido diante do primeiro obstáculo, ainda assim o segundo obstáculo chegou. Aleluia. Diga para quem está perto de você, não desista diante da primeira dificuldade, porque a segunda dificuldade vai chegar. Quando Jesus manda ele descer, Jesus disse, desce depressa. Jesus tem pressa em que você esteja com ele, diga amém. Jesus tem pressa em que você o veja. Jesus tem pressa em que você o conheça. E o versículo diz que Jesus falou para ele, desce daí depressa, Zaqueu. O que acontece então? Surge a segunda dificuldade. Qual foi a segunda dificuldade quando Zaqueu desce depressa para receber Jesus em sua casa? A segunda dificuldade são as pessoas. Veja que coisa interessante. Quando você decidir se aproximar de Jesus, quando você decidir receber Jesus na sua casa, que representa a sua vida, até pessoas vão se levantar, até pessoas vão te criticar, até pessoas vão dizer coisas para te desanimar. Mas quem sabe o tamanho do vazio que está na alma é você. Cada um sabe o tamanho do vazio que está dentro de si. Eu não sei qual é o tamanho do vazio que está dentro do seu coração agora, meu amigo e minha amiga. Eu não sei. Mas você sabe qual é o tamanho desse vazio. Você sabe qual é a sua maior necessidade. Você já sabe também que aqui, nas coisas desse mundo, principalmente nos bens materiais, você não conseguiu preencher esse vazio. Então agora, que tal? Como Zaqueu, você já está ouvindo falar de quem pode preencher este vazio. Então que tal você descer depressa e encontrar com essa pessoa tão especial,
que é Jesus Cristo, que pode preencher o vazio da sua alma. Então, Zaqueu desce depressa para ter o privilégio de receber Jesus na sua casa, e as pessoas então começam a dizer: como pode Jesus ir até a casa de um pecador e se assentar à mesa para comer com ele? Interessante. Como se já não bastasse o obstáculo da altura, ter que escalar uma árvore, ver Jesus, depois ter que descer rápido, debaixo da ordem de Jesus: desce rápido daí, que eu quero ir na tua casa lá comer com você. Agora todo mundo dizendo: olha, o que Jesus está fazendo? Vai na casa de um publicano, de um ladrão, de um safado, de um corrupto, de um homem que só sabe extorquir a sua própria nação, os seus próprios conterrâneos. Que coisa terrível. Qual é a de Jesus? Como é que Jesus faz um negócio desse? Esse homem não é digno de recebê-lo na sua casa, Jesus. O Senhor é uma pessoa especial. Realmente, Jesus é uma pessoa especial. Mas o interessante disso tudo é que, por mais vil que seja o pecador, Jesus sempre o enxerga como uma pessoa especial. Jesus sempre o enxerga como uma pessoa que tem potencial, como uma pessoa que tem um lado bom. Diga para quem está do seu lado: Jesus enxergou em você o seu lado bom. Aleluia. E você não precisou fazer nada para que ele enxergasse isso. Foi pela graça. Diga para quem está do seu lado: foi pela graça que ele viu o teu lado bom e te salvou. Diga aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, Zaqueu só queria estar perto de Jesus. Mas o que Zaqueu não imaginava, meus queridos irmãos, é que aquele encontro, naquele dia, ia mudar completamente a sua vida, ia mudar a sua história. Aleluia! E o inimigo não quer que isso aconteça, definitivamente. Por isso sempre haverá conflitos, sempre existirão obstáculos, sempre se levantarão pessoas e tantas outras situações. Ele vai tentar de tudo para tirar você desse foco. Ele vai fazer de tudo para acabar com a sua determinação de ver a Jesus, de conhecer a Jesus, de se aproximar de Jesus. Ele vai fazer tudo o que estiver ao alcance dele para que isso não aconteça, porque ele sabe que o dia que isso acontecer, a sua vida será definitivamente transformada. Glória a Deus. Mas Zaqueu estava determinado, diga amém, diga para quem está do seu lado: aquele homem estava determinado a estar com Jesus, aleluia. E também já era plano de Jesus mudar a vida de Zaqueu. Diga para quem está do seu lado: Jesus planejou tudinho para a sua vida. Aliás, Jesus já tem tudo planejado para a vida de todos os seres humanos. A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É plano de Deus salvar a humanidade perdida. Diga aleluia. É plano de Deus salvar você, meu amigo e minha amiga. Foi plano de Deus te salvar, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Jesus mudou a nossa história. Jesus mudou a minha história. Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou a vida dos meus irmãos que estão aqui na nossa equipe de transmissão. Todos nós aqui tivemos a nossa vida transformada por Jesus no dia em que nós subimos no sicômoro e decidimos olhar para Jesus, ver Jesus, chegar perto de Jesus, conhecer Jesus. Quando nós fizemos isso, ele saciou a sede e a fome da nossa alma. Ele completou o vazio que existia em nossos corações, e ele quer fazer isso com você também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas você precisa abrir o seu coração para que ele possa operar essa mudança na sua vida também. Diga: eu desejo isso para a minha vida. Glória a Deus. Jesus é especialista em mudar vidas. Só ele pode fazer isso. Só ele pode fazer de você uma nova criatura. Só ele pode escrever uma nova história na sua vida. Talvez, quando você se depara com o livro da sua vida e você começa a ler os capítulos, você percebe que essa história não está tão legal assim de se ler. Principalmente quando você chega na parte final, no desfecho, no epílogo do livro da sua vida. Você vai perceber que o epílogo, ou seja, o desfecho, não vai ser bom. Mas você ainda pode mudar isso através de ver a Jesus, através de subir num ponto mais alto, ter ali uma visão privilegiada de Jesus, como você está tendo nessa noite.
e abra então o seu coração e o conheça melhor. Dê a Ele a oportunidade de fazer morada no seu coração, e você vai ver que não vai sobrar nenhum espaço vazio. E o final da sua história vai ser completamente diferente. Você pode dar um glória a Deus. Aleluia. Quero pedir a você, meu irmão e minha irmã, lembra de alguém que está nessa condição, ainda está com esse grande vazio no seu peito, e peça a Deus para que alcance essa pessoa. Peça a Deus para que mude a história dessa pessoa, porque Deus já tem um futuro melhor planejado para essa vida. Aleluia. Terceira lição que a gente precisa trazer para a nossa vida através desse texto, dessa palavra. É necessário um esforço maior para vencer as dificuldades que nos impedem de aproximar de Jesus. Versículo 8 de Lucas 19 diz assim: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei, é claro que ele roubou, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Olha que coisa tremenda. Aleluia. Sabe o que significa dizer, meu irmão e minha irmã? Que o grande vazio que existia na alma de Zaqueu já estava sendo preenchido. Se você não consegue olhar além daquilo que você está vendo, ache uma figueira e suba. Foi isso que mudou a vida de Zaqueu. Ele viu aquela figueira e falou: eu vou subir porque eu tenho que conseguir enxergar Jesus, eu tenho que conseguir contemplar Jesus, eu tenho que conseguir me aproximar de Jesus. Muitas vezes a gente vai estar diante de uma grande dificuldade para fazer isso, como foi o caso de Zaqueu. Ele podia ter desistido na primeira dificuldade que surgiu, que foi a estatura, mas ele não fez isso. Ele falou: eu vou dar um jeito de ficar mais alto e olhar para ele. E foi exatamente isso que ele fez. Talvez você esteja precisando começar. Qual é o primeiro passo? Se coloque acima dessa dificuldade que tem te atrapalhado de conhecer a Jesus. E olhe para Jesus de uma maneira toda especial. Contemple a Jesus com o coração aberto. Talvez você esteja dizendo no seu coração: eu não preciso conhecer esse Jesus, ou eu não preciso ouvir a voz desse Jesus, ou eu não preciso ter comunhão com esse Jesus. Sabe o que tem te faltado? Ir um pouco além, para que você possa vencer essa dificuldade. Fazer um pouco mais de esforço. Se você quer mais de Jesus, abra mão de algumas coisas que te prendem. Zaqueu teve que abrir mão de algumas coisas, meus amigos, meus irmãos, que antes o prendiam. Versículo 8, eu vou ler para você outra vez, diz assim, ó: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse, levantou da mesa, onde eles estavam comendo, e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, a reação de Zaqueu foi no sentido oposto ao que aconteceu talvez algumas semanas atrás, antes daquele dia em que Jesus vai comer na casa dele, quando Jesus esteve com o jovem rico. Veja que em Lucas mesmo, volta aí um capítulo atrás, o capítulo 18, no versículo 18, diz assim: certo homem de destaque, ou seja, rico, perguntou a Jesus, ao jovem: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus então respondeu para ele: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Então o homem disse: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, então Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você, venda tudo o que você tem, dê o seu dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois então venha e me siga. Aí diz o versículo 23, mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo, ou seja, porque era muito rico. Então, qual foi a reação daquele jovem diante da proposta de Jesus? Ele ficou triste, porque ele não queria abrir mão daquilo que ele tinha, ou seja, a riqueza que aquele jovem tinha se tornou uma pedra de tropeço, um grande obstáculo entre ele e a salvação, entre ele e a aproximação de Jesus.
E ele preferiu continuar com as suas riquezas, meramente com as riquezas humanas, abrindo mão do mais importante, abrindo mão daquele que iria realmente, de direito e de fato, saciar a sede da sua alma. Você percebe pela narrativa que ele saiu triste, ele saiu decepcionado. Com quem? Com Jesus? Não, consigo mesmo, porque ele não conseguiu abrir mão das riquezas humanas para receber a maior riqueza, o maior tesouro que alguém pode receber, que é a presença de Jesus na sua vida e tê-lo como único e suficiente Salvador. O que não foi o caso de Zaqueu, pelo contrário, Zaqueu foi na contramão da situação daquele jovem. Zaqueu, ao invés de dizer, Senhor, não, eu vou continuar com tudo que eu tenho, isso aqui é um simples jantar, isso não vai influenciar em nada na minha vida, não. Aquele jantar já havia influenciado, ou talvez aquele almoço, já havia influenciado poderosamente na vida de Zaqueu, já havia tocado, a presença de Jesus já havia tocado de uma maneira profunda na vida de Zaqueu. Então, meu irmão, não permita que as coisas dessa vida se interponham entre você e Jesus. Entra dentro do seu quarto, tranca a porta e diga para Jesus, Jesus, eu só vou sair daqui quando o Senhor falar comigo. Eu só vou sair daqui quando o Senhor me disser o que é que eu preciso abrir mão para que eu possa te conhecer. O que eu preciso abrir mão para tê-lo como Senhor da minha vida. O que eu preciso abrir mão para que o Senhor possa saciar a sede da minha alma. Para que o Senhor possa preencher o vazio do meu coração. Meus irmãos, Zaqueu se esforçou para se assentar à mesa com Jesus. Subiu na figueira, foi contra as pessoas que criticaram a Jesus por dizer que Jesus comia com um pecador. Se assentar à mesa com alguém, meu irmão, minha irmã, é ter comunhão com essa pessoa. Então, o fato de Zaqueu ter se assentado à mesa com Jesus, ou Jesus ter se assentado à mesa com Zaqueu, significava muito para Jesus. E talvez Zaqueu não imaginasse o quanto aquilo significaria para ele. Sabe por quê? Porque essa comunhão de Jesus com Zaqueu, quando ele vai até a casa de Zaqueu e se assenta à mesa para cear com Zaqueu, trouxe como resultado salvação, transformação, renovação, milagre. Veja o que diz o versículo 8 novamente. Digo a vocês, aliás, é do capítulo 19, o versículo 8 diz assim: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Pela lei de Moisés, aquele que fraudava alguém, que roubava alguém, ele tinha que restituir 2 vezes mais, o dobro daquilo que ele fraudou de alguém, o dobro daquilo que ele subtraiu ou roubou de alguém. Percebe que Zaqueu não estava cumprindo a lei de Moisés, ele estava indo além da lei. Isso porque resultado de quê? Da transformação que já havia ocorrido dentro de Zaqueu, na alma de Zaqueu, o preenchimento do vazio que existia no coração daquele homem. Jesus, se eu tirei alguma coisa de alguém, eu tirei, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu imagino a expressão de espanto das pessoas que estavam naquele lugar. Você pode imaginar comigo? Você seria capaz de imaginar isso comigo? O espanto daquelas pessoas, elas sabiam quem era Zaqueu, elas conheciam a Zaqueu, provavelmente Zaqueu havia fraudado muitas daquelas pessoas, havia subtraído recursos financeiros de muitas daquelas pessoas, e agora as pessoas ouvem Zaqueu dizer, Senhor, eu vou dar 4 vezes mais do que aquilo que eu tirei dessas pessoas. Eu imagino até uma certa alegria por parte daquelas pessoas diante da salvação de Zaqueu. Caramba, ele tirou um monte de coisa de mim esse tempo todo e agora ele vai me devolver 4 vezes mais. Que legal, estou bem na foto agora. Vou sair bem nessa foto aí da salvação de Zaqueu. Que coisa tremenda. Mas veja o tamanho da mudança, o tamanho da transformação. Vê se você consegue alcançar isso. O tamanho da mudança que ocorreu na vida de Zaqueu. E sabe de que Jesus chamou essa mudança? Eu vou ler com você.
Versículo 9 diz assim: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, aleluia. Essa mudança toda na vida de Zaqueu, esse novo agir, esse novo sentir, esse novo pensar, era o resultado da salvação da alma de Zaqueu. Ou seja, Zaqueu agora estava com as necessidades da sua alma, as necessidades do seu coração, os vazios interiores, todos eles preenchidos pela presença de Jesus. E Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, aleluia. Jesus quer assentar à mesa com você também, meu amigo e minha amiga, aleluia. Só Ele é capaz de fazer isso por você, glória a Deus. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer mudar a tua história, Ele quer preencher o vazio da sua alma, Ele quer fazer tudo de novo na sua vida, glória a Deus. E não sei se você se lembra, só Jesus pode fazer isso por você. Só Ele entregou a sua vida por você na cruz do Calvário. Só Ele ressuscitou e foi assunto aos céus e está sentado à direita do Todo-Poderoso. Por isso você pode confiar. Por isso você pode abrir o seu coração e se assentar com Ele, para que Ele possa definitivamente mudar a sua história. E olha o que diz o versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Até então, Zaqueu estava nessa condição. Estava completamente perdido nos seus próprios delitos e pecados. Mas aquele dia mudou a história da vida daquele homem. O dia do encontro com Jesus, o dia em que Jesus passa por Jericó, se dirigindo para Jerusalém, para o desfecho final do seu ministério. Zaqueu tem essa oportunidade ímpar de poder enxergar Jesus, de poder se aproximar de Jesus e, melhor, de poder se assentar à mesa com Jesus. E finalmente assim recebê-lo como o único e suficiente Salvador de sua vida. O primeiro fruto dessa transformação, você viu. A mudança no caráter de Zaqueu, a mudança no posicionamento de Zaqueu. Jesus, se tenho fraudado alguém, se roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. A gente está falando de riquezas, a gente está falando de coisas materiais que prendem as pessoas, que não permitem que as pessoas se aproximem de Jesus. Lembra do jovem rico? Qual foi o grande obstáculo que impediu aquele homem de se aproximar de Jesus definitivamente? O dinheiro, as riquezas. A partir do momento em que Zaqueu abre o coração, as riquezas não eram mais obstáculos entre ele e Jesus. Jesus, eu devolvo 4 vezes mais se subtrair alguma coisa de alguém. Salvação, libertação, transformação. Foi isso que Jesus fez na vida dele. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida também. Eu não sei como você está, meu amigo e minha amiga. Eu não sei o que tem acontecido com você. Eu não sei de que maneira você tem vivido. Eu não sei se existem coisas que têm impedido você de se aproximar de Jesus. Coisas que te prendem. Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a fechar os seus olhos nesse momento e pensar em alguém que você conhece. Alguém que ainda está preso a coisas desse mundo, alguém que está preso, talvez ao dinheiro, alguém que está preso, talvez a um pensamento que se tornou uma fortaleza na vida dessa pessoa, e por isso essa pessoa não tem conseguido se aproximar de Jesus. Coloque essa pessoa diante de Deus agora. E você, meu amigo, minha amiga, que está conosco neste momento, está nos assistindo nesse momento, participando deste momento da palavra conosco. Se algo tem prendido você, tem impedido você de se aproximar de Jesus, de tentar conhecer a esse Jesus, esse é o momento de você se libertar dessas coisas. Você já sabe que só Jesus pode mudar a sua história, que só Ele é capaz de fazer isso por você. E talvez essas coisas estejam te impedindo. Seja determinado. Esta era talvez a principal virtude de Zaqueu. Zaqueu podia ter inúmeros defeitos, talvez centenas de defeitos,
Mas uma qualidade ninguém pode negar que ele tinha: a determinação. Ele determinou: eu vou ver a Jesus. E ele venceu todos os obstáculos naturais, os obstáculos biológicos, os obstáculos das pessoas. Ele venceu todos esses obstáculos. Ele viu a Jesus. Ele chegou perto de Jesus. Ele se assentou à mesa com Jesus. O resultado foi o milagre da salvação. E é exatamente isso que Jesus quer fazer com você nessa noite. Jesus só está esperando o seu posicionamento, a sua decisão, para que ele possa fazer na sua vida este grande milagre. Não existe maior prova de amor, meu amigo e minha amiga, do que alguém dar a sua vida por outra pessoa. Você sabia disso? Jesus entregou a vida dele pela sua. Ele entregou a vida dele para que você pudesse ter a vida eterna, para que você pudesse ter a vida verdadeira com Deus, para que você fosse reconciliado com Deus, para que você pudesse viver uma nova história na sua vida. Então abra o seu coração nesta noite e o receba como seu único e suficiente Salvador. Assim como naquele dia a salvação chegou à casa de Zaqueu. Lembra que Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Assim como a salvação chegou naquela casa, naquele dia, a salvação está chegando na sua casa hoje também. Agora só depende de você. Você já venceu todos os obstáculos que você precisava vencer. Eu acredito piamente que você já se libertou das amarras que estavam impedindo você de chegar até Jesus. Talvez o orgulho, talvez a desconfiança, talvez alguma coisa material. Eu creio que pelo poder da palavra, você já está sendo liberto de tudo isso. Então agora não falta mais nada. É só você abrir o coração e dizer: eu quero essa salvação. A mesma salvação que chegou na casa de Zaqueu está chegando na sua casa agora. Por quê? A salvação que chegou lá foi Jesus. A salvação que está chegando na sua casa agora é Jesus. O que Zaqueu fez? Recebeu essa salvação. O que você precisa fazer? Receber essa salvação também. Então que você possa fazer isso nesta noite. Que você possa estar determinado a receber esse Jesus que você já viu. Você já subiu, já quebrou a barreira da primeira dificuldade, já teve uma vista privilegiada de Jesus através da palavra, já viu que ele pode e quer te salvar. Então só te resta receber essa salvação. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Eu quero colocar a sua vida diante dele e pedir para que ele faça aquilo que só ele pode fazer na sua vida, a grande obra de salvação que você tanto precisa, e assim você vai ter a sua alma preenchida, o vazio do seu coração finalmente vai deixar de existir, porque Jesus vai preencher agora todos os espaços do seu coração. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento especial. Meu Deus, a fé vem pelo ouvir, é que a tua palavra diz, e o ouvir pela pregação da tua palavra. E a tua palavra foi pregada nesta noite. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que essa palavra produza na vida do meu amigo, da minha amiga, o propósito para o qual o Senhor a enviou nesta noite. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que haja uma determinação no coração deste homem, no coração desta mulher, no coração desse jovem, uma determinação de te ver, de te encontrar, de te receber nesta noite tão especial. Que esta seja a noite mais que especial para essa pessoa, porque é a noite de ser liberto de todo o mal, porque é a noite de ver a sua história reescrita, de ver a sua vida completamente transformada. Então, meu Deus, onde houver um coração aberto para te ver, para te encontrar e para te receber, que o Senhor possa entrar e fazer um grande banquete, promover uma grande festa, porque essa festa se estende até os céus, porque a tua palavra nos diz que acontece uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende. E essa salvação que o Senhor traz chega exatamente pelo arrependimento e pela crença de que o Senhor é o Filho de Deus e que morreu
em nosso lugar, para pagar a nossa dívida com o pecado. Então, meu Deus, que haja salvação nesta casa hoje, que haja salvação nesta vida hoje. Meu Deus, isso é que eu te peço em nome de Jesus. Eu coloco essa vida diante de ti e peço, meu Deus, recebe essa vida em tuas mãos, recebe essa vida em teus braços, porque esta vida é uma vida muito especial que custou cada gota do sangue precioso do Filho unigênito de Pai, Jesus Cristo de Nazaré, nosso único e suficiente Salvador. Meu Deus, toma essa vida em tuas mãos, recebe essa vida em teus braços. Também te peço, meu Deus, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, que estão conosco neste momento, que colocaram uma vida que ainda não te conhecia diante do Senhor, clamando para que esta vida seja alcançada. Então, meu Deus, honra a fé desse homem, dessa mulher, desse filho, dessa filha, e faça com que esta pessoa seja alcançada por essa tão maravilhosa salvação. E é exatamente esta salvação que nós trazemos à nossa memória essa noite, ao assentarmos à mesa com o Senhor. Meu Deus, muito obrigado por esse privilégio. Eu imagino a alegria do coração de Zaqueu em poder se assentar à mesa com o Senhor pela primeira vez na sua vida. Também é muito grande a nossa alegria em podermos assentar com o Senhor todos os meses, em todas as ocasiões em que isso nos é permitido. Então, meu Deus, muito obrigado por esse momento tão especial, por esse privilégio de poder mais uma vez lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, do vazio que existia dentro de nós e que foi preenchido pelo Senhor. Muito obrigado por esse privilégio de ser uma nova criatura, de ser alguém que é chamado de Filho de Deus, porque um dia creu no nome precioso de Jesus e o recebeu como seu único e suficiente Salvador. A ti a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Agora então, meu irmão e minha irmã, chegou o momento mais que especial, que é o momento de nós participarmos da mesa, participarmos da comunhão. Assim como Zaqueu fez, nós também vamos agora nos assentar com o Senhor, para que possamos então cear. A tua palavra diz: eis que eu estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei e cearei com eles. Então, com alegria no coração, vamos cear com o Senhor neste momento tão especial. A condição que a Bíblia requer de nós para participarmos desse momento é que nós façamos um autoexame. O que é fazer o autoexame? É a gente olhar para dentro de nós mesmos e fazermos uma análise da nossa vida. E se nós encontrarmos ali dentro de nós, em nossos corações, algo que nos atrapalhe, um pecado não perdoado ou alguma coisa que temos contra alguém ou que alguém tem contra nós, precisamos então fazer um conserto, primeiramente com Deus, e assim que pudermos com a pessoa. E se não tiver outra pessoa envolvida, fazermos um conserto com Deus. É hora de fazermos isso agora, então, para que possamos estar diante do Senhor, assentados à mesa, de uma maneira que possamos agradar a Deus. Então, eu vou fazer aqui uma oração, e você então coloca a sua vida diante de Deus e faça com Ele um conserto. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, chegou o momento de pedirmos perdão a Ti pelas nossas falhas. Meu Deus, e quantas vezes nós erramos, mesmo sem querer, mesmo não sendo de uma maneira intencional, e por não percebermos esses erros, muitas vezes eles vão se acumulando em nossas vidas. Mas, Senhor, neste momento, no momento em que nós vamos participar da ceia com o Senhor, que o Senhor possa nos perdoar os pecados, que o Senhor possa tirar de nós todo o caminho mau, para que nós possamos estar diante de Ti, de uma maneira santa, de uma maneira pura, de uma maneira separada de todos os males desta vida, de tudo aquilo que tenta nos impedir de estarmos com o Senhor. Então, Senhor, olha para o meu irmão, olha para a minha irmã, e onde houver um coração contrito, um coração que neste momento está buscando um conserto com o Senhor, purifica de todo mal, queima todo o pecado com a brasa viva do teu altar, para que nós possamos participar desse momento tão especial de trazer à memória o grande e maravilhoso sacrifício por nós na cruz do Calvário. Muito obrigado, meu Deus, é isso que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos então participar da mesa, aleluia. Os nossos irmãos que estão aqui conosco, na nossa equipe
de transmissão também vão estar participando com a gente desse momento especial. Eles já estão ali distribuindo os elementos entre si. Somos poucos ali, então vamos participar da mesa. Pegue o seu pão, pegue o seu cálice, como os nossos irmãos da equipe estão fazendo, e eu também já estou fazendo. Já estou aqui com os meus elementos, para que juntos a gente possa então participar desse momento tão especial. Você aí na sua casa também, pegue o pão, pegue o cálice e vamos participar da mesa com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Que privilégio para nós, que alegria poder participarmos de um momento tão especial. Então, meu irmão e minha irmã, neste momento, eu quero convidar você a pegar o seu pão, o erguer aos céus e agradecer a Jesus. Esse pão simboliza o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o corpo que foi maltratado, o corpo que foi ferido por causa das nossas transgressões, mas diz a Bíblia Sagrada que pelas feridas do corpo de Jesus, nós fomos sarados. Então você pode dizer: Jesus, obrigado, porque em Ti eu tenho a cura. Você pode dizer: Jesus, obrigado, porque o Senhor levou sobre si, no seu corpo, na cruz do Calvário, todas as minhas doenças, todas as minhas enfermidades. Você pode dizer: Jesus, obrigado, porque eu fui curado por dentro, porque eu sou curado por fora, e no Senhor eu tenho a cura para todas as enfermidades que tentam desestabilizar a minha saúde, que tentam roubar a minha saúde, porque pelas suas chagas eu fui sarado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que enquanto eles comiam, Jesus pegou o pão, deu graças a Deus e disse: comei dele todos, porque isto é o meu corpo. Comamos todos do pão e o façamos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí bem alto? Aleluia. A nossa equipe aqui dando glória a Deus. Você da equipe aí pode dar um glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer: Jesus, obrigado pelo seu corpo que me trouxe a cura. Aleluia. Seja curado em nome de Jesus. Glória a Deus. Erga agora o seu cálice aos céus. Aleluia. Este cálice, meus irmãos, simboliza o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sangue que foi derramado até a última gota. O sangue carmesim do Filho unigênito do Pai, que foi o preço requerido pelos nossos pecados. Aleluia. Por isso Jesus derramou todo o seu sangue. O sangue que, ao ser derramado sobre nós, nos justificou, nos perdoou todos os pecados, rasgou a cédula que pesava contra nós. E por isso a Bíblia diz que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do pecado e da morte não tem mais domínio sobre nós, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus nos libertou daquela lei do pecado e da morte. Portanto, Deus olha para nós e não vê mais culpa, e ninguém mais pode nos acusar, porque a cédula foi rasgada. Jesus pagou a nossa dívida com o pecado e nos libertou de toda a iniquidade. Você pode dizer aleluia, você pode dar um glória a Deus, você pode dizer louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E diz a Bíblia que a seguir Jesus pegou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e disse: bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para perdão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Bebamos todos do cálice e o façamos em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia.
Você pode agora glorificar o nome de Jesus. Você pode dizer: santo, santo, santo é o teu nome. Aleluia. Você pode dizer: obrigado, Jesus, pelo teu sangue. Você pode dizer: Jesus, obrigado porque aquela conta eu não podia pagar, mas o Senhor foi lá, entregou a sua vida, derramou o seu sangue e pagou a conta por mim, e hoje eu tenho o teu perdão. Aleluia. Isso fez de mim nova criatura, isso transformou a minha vida, mudou a minha história, assim como mudou a história de Zaqueu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Nós te amamos, Jesus, nós te adoramos e nós bendizemos o teu santo e poderoso nome. Aleluia, damos a ti a honra, a glória e o louvor que somente ao Senhor são devidos. Porque um dia o Senhor morreu por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou, foi elevado aos céus, às maiores alturas, e se assentou à direita do Todo-Poderoso, e reina pelos séculos dos séculos, e nos fez assentar com o Senhor nas regiões celestiais, e reinamos contigo, Jesus, por toda a eternidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Aleluia. Diga para essa pessoa que está do seu lado aí na sua casa: Jesus te ama e quer o melhor para você, quer o melhor para a sua vida. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que privilégio para nós poder participar deste momento tão especial. Diga mais uma vez comigo: obrigado, Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que bom, meu irmão, minha irmã, poder ter participado com você de mais este momento tão especial, que você possa se sentir honrado por Deus, que você possa se sentir tremendamente abençoado pelo Senhor, por esse privilégio de poder assentar à mesa com Ele, com toda a alegria do seu coração. Eu posso imaginar aqui, meus irmãos, a alegria de Zaqueu, quando ele olhou para a sua mesa, a mesa da sua casa, e lá ele viu Jesus ali assentado, viu ali o Filho de Deus, aquele que veio para buscar e salvar o perdido, aquele que veio para mudar a história da humanidade, assentado ali à mesa com ele. Imagina a alegria daquele homem naquele momento tão especial. Imagina a família de Zaqueu toda reunida ali ao redor da mesa com Jesus, vivendo aquele momento tão especial, como diz Jesus lá no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que privilégio, que privilégio. E Zaqueu foi encontrado por Jesus. Zaqueu recebeu a salvação, assim como eu e como você, e todos aqueles que assim o desejarem. Que manhã, aliás, que noite maravilhosa, que noite abençoada, essa noite de domingo para nós. Amém, meu irmão? Graças a Deus. Estamos chegando então ao final desse nosso grande culto de louvor e adoração a Deus. Que Deus possa ter abençoado poderosamente a sua vida. Você que teve um encontro com Jesus nessa noite, se você desejar, mande uma mensagem para nós, aí do ladinho da transmissão. Diga: olha, eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, que nós vamos estar orando por você. Se você desejar, venha até a nossa igreja, quando as coisas voltarem ao normal, quando os cultos voltarem a ser presenciais, fazer uma visita, e nós vamos estar orando por você então presencialmente. Mas enquanto esse dia não chega, se você decidiu por Jesus, manda uma mensagem para a gente, para que a gente possa estar se comunicando com você, para que a gente possa te orientar com relação ao que você deve fazer então daqui para frente. Ou se você preferir, se comunique com uma outra igreja evangélica mais perto da sua casa, e lá você vai também receber as orientações de como vai ser então a sua vida com Jesus a partir dessa decisão tão especial que você tomou na sua vida. Mas, se você preferir, faça um contato com a gente através das nossas redes sociais. Nós vamos ter um tremendo prazer em orientar você nesse sentido. Amém? Graças a Deus. Bom, foi muito bom então poder estar com você. O nosso desejo é que Deus tenha abençoado a sua vida poderosamente. Nós vamos estar fazendo agora a oração final e agradecendo a Deus pela sua vida. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor meu Deus, em nome de Jesus,
nós queremos te agradecer por cada uma dessas vidas que estiveram conosco nesta noite especial, nesta noite abençoada. Meu Deus, que a tua mão poderosa possa estar sobre esse lar, meu Deus, sobre as vidas que compõem essa família, que o Senhor possa estar guardando, protegendo de todo mal, neste momento difícil que nós estamos vivendo. Meu Deus, que a tua graça, que a tua glória, que o teu poder para curar possa estar manifestando sobre essas vidas, que a tua saúde possa estar sendo derramada de forma tremenda sobre cada uma dessas vidas que estão conosco nesse momento. Meu Deus, eu entrego também em tuas mãos as pessoas que estão enfermas por causa dessa pandemia do coronavírus, que o Senhor possa estar visitando agora todas as UTIs, todos os hospitais, todas as enfermarias, ó Pai, onde estiverem pessoas doentes, acometidas por essa enfermidade, que o Senhor possa estar curando, que o Senhor possa estar libertando desse vírus dos infernos e que eles possam, meu Deus, muito em breve estar em volta no convívio dos seus lares. Abençoa também os profissionais da saúde, todos aqueles que estão na linha de frente no combate desta pandemia, que o Senhor possa protegê-los, que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa animá-los, meu Pai, nesse momento tão difícil em que muitos deles desanimam, em que muitos deles se abatem, se entristecem, que o Senhor possa estar colocando sobre eles uma unção especial nesse dia, uma coragem sobrenatural para que eles possam enfrentar e vencer essa luta tão ferrenha que foi colocada diante deles. Abençoa também os nossos governantes, que eles possam, meu Deus, se unir, para que possam, meu Deus, achar as soluções mais rápidas, é claro, orientados pelo Teu Espírito, que o Senhor possa, meu Deus, ajudá-los, que o Senhor possa, meu Deus, fazer com que eles se entendam, para que a nossa população possa ser beneficiada, possa receber toda a ajuda que tanto necessitam em todos os sentidos, meu Pai, para a glória e honra do Teu santo e poderoso nome. Entrego também toda a população do mundo em Tuas mãos, porque não somos apenas nós que estamos passando por isso, mas todos os países do mundo. Então que o Senhor possa abençoar a todas as nações, que o Senhor possa derramar uma unção de cura no mundo inteiro, meu Pai, neste dia tão especial. Entrego tudo em Tuas mãos, porque creio em Ti. Também te agradeço pela nossa equipe de transmissão, que o Senhor possa continuar abençoando os meus irmãos, usando a vida deles, meu Deus, neste propósito de veicular a Tua palavra nos quatro cantos desta terra. Muito obrigado por essas vidas tão especiais. Obrigado pelas famílias que compõem a Tua igreja aqui em Itaipu, que o Senhor possa estar tomando em Tuas mãos nesse momento todas as famílias e abençoando de forma tremenda a cada uma delas. Meu Deus, muito obrigado por tudo, por esta noite maravilhosa na Tua casa. Eu te louvo e te agradeço por isso, com alegria e gratidão no coração, porque eu faço em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Foi um prazer estar com você em sua casa mais uma vez. Que Deus possa ter abençoado você de forma tremenda. E o meu desejo é que você tenha aí uma semana abençoada, uma semana cheia da presença de Deus, cheia de saúde, cheia da proteção do Senhor. E não esqueça daquela palavra que diz, nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará na tua tenda. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Aqui se despede então o seu irmão e amigo pastor Osiris Santos, dizendo que Deus o abençoe rica e abundantemente. Um grande beijo no teu coração. Fique com Deus.